Fala, meus crias! Ontem aconteceu o já histórico por si só CJ Island, Craig Jones Invitational. Ontem foi o primeiro dia e eu vim aqui passar para vocês os resultados das lutas e quais são as semifinais, quais serão as lutas que irão acontecer ainda hoje. Vamos lá. Antes eu só preciso lembrar para vocês que o CGI ele está sendo transmitido ao vivo e gratuito lá no YouTube, no canal da B-Team, e hoje as lutas vão começar 9 horas da noite aqui no Brasil, tá? Então fiquem ligados. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha colinha porque eu não vou lembrar de cabeça, foram muitas lutas. Vamos começar com a categoria acima de 80 quilos. Na primeira luta do dia nós tivemos Nick Rod versus Max Gismenes. O Nick Rod venceu por submissão, né, por mata-leão. Na sequência tivemos Owen Livesey versus Muhammad Ali. Aí o Owen venceu e foi para as quartas de finais com o Nick Rod. Na luta seguinte, Adam Bradley versus Kyle Bowen. Eu acho que é assim que fala o nome deles. Nesse caso, o Adam venceu e se classificou para as quartas de finais. E na outra luta tivemos Pat Downey versus Luke Rockhold, ex-campeão do UFC, né? Ex-campeão peso médio do UFC. O Pat Downey venceu o Luke Rockhold e também avançou para as quartas de finais. As quartas de finais desse lado da chave ficou Nick Rod versus Owen Livesey, Adam Bradley versus Pat Downey. Nick Rod venceu o Owen Livesey e foi para a semifinal. E o Adam Bradley venceu o Pat Downey e vai enfrentar, no caso, né, o Nick Rod na semifinal hoje à noite. Do outro lado da chave, tivemos Vitor Hugo versus Lucas Carnard, e aqui a gente já tem uma das maiores zebras que a gente teve ontem, né? Ninguém esperava, mas Lucas Carnard finalizou o Vitor Hugo numa chave de pé, logo no início do primeiro round, logo nos primeiros segundos, nos primeiros minutos, acredito que 1 minuto e pouquinho, Lucas se embolou nas pernas do Victor e conseguiu aplicar uma chave de pé ali muito justa. O Victor teve que bater. Essa foi a primeira zebra do CGI de ontem. Na sequência tivemos Inácio Santos versus o Pedro Alex, né, o Bombom. O Inácio Santos ganhou e avançou para as quartas de finais contra o Lucas Carnard. Depois tivemos Daniel Kervliet versus... esse é um wrestler, se eu não me engano, o Daniel Kervliet é um wrestler, versus o Felipe Andrew. Felipe Andrew venceu por decisão unânime dos juízes e avançou para as quartas de final. Na última luta, né, dessa chave, tivemos João Gabriel Rocha versus o William Tackett, uma luta muito agitada. O João Gabriel Rocha conseguiu vencer o William Tackett e avançou para as quartas de final. Nas quartas de final, desse lado da chave, Lucas Carnard enfrentou o Inácio Santos. O Inácio Santos levou a melhor e avançou para as semifinais. E do outro lado, Felipe Andrew versus João Gabriel Rocha. O Felipe Andrew venceu também na decisão unânime dos juízes. Essa luta teve até uma polêmicazinha lá, mas o Felipe Andrew avançou para as semifinais. Então as semifinais da categoria acima de 80 quilos ficou da seguinte forma. Nick Rod enfrenta Adam Bradley e Inácio Santos enfrenta Felipe Andrew, né? Eles vão decidir, eles vão lutar para ver quem vai para a final da categoria acima de 80 quilos em busca de 1 milhão. Agora vamos falar da categoria abaixo de 80 quilos, que tinha alguns dos maiores nomes do esporte, começando por Tairo Tolo versus Jason North, uma luta muito boa. Jason o Jason é um wrestler, né? Fez uma luta muito espetacular com o Tai. O Tai aplicou um triângulo invertido. Nossa, essa luta foi muito boa. O Tai finalizou o Jason numa chave de joelho e avançou para as quartas de finais. Na sequência tivemos já uma outra zebra, não foi uma zebra assim tão grande, mas foi uma zebra para algumas pessoas. Levi Jones Leary, né, eu não sei se é exatamente assim que fala o nome dele, eu acho que é Levi Jones Leary, finalizou o Robert Jimenez no heel hook, também muito justo, não teve chance para o Roberto. O Levi embolou nas pernas dele, conseguiu prender todas as pernas do Jimenez e aplicou um heel hook muito, muito justo, não teve pro Roberto. Na sequência a gente teve Lucas Barbosa Huck contra Kenta Iwamoto. O Lucas venceu na decisão dos juízes e avançou para as quartas de finais. E na próxima luta nós tivemos Joseph Chan versus Andy Varela. O Joseph
venceu o Andy por decisão dos juízes também. Também foi uma luta muito boa essa. Na sequência tivemos Cade Ruotolo contra Matheus Diniz, talvez uma das lutas mais esperadas desse CGI. Muita gente apostava que o Matheus ia quebrar a banca, mas o Cade manteve o seu favoritismo e finalizou o Matheus Diniz numa chave de pé também muito justa. Na luta seguinte tivemos Tommy Langacker versus Renato Canuto, um show de jiu-jitsu. Renato Canuto é simplesmente um showman espetacular, uma luta muito boa, vale a pena você assistir só essa luta também, mas o Tommy Langacker venceu na decisão dos juízes. Tommy Langacker, alto nível de jiu-jitsu. Na luta seguinte, Iogan O'Flanagan venceu Magid Rage. Eu confesso que eu não conheço esses dois atletas, então talvez eu fale um pouquinho o nome deles errado. Finalizou ele no heel hook também e avançou para as quartas de finais. E na última luta dessa sequência de primeiras lutas da categoria abaixo de 80 quilos, Andrew Tackett venceu Nick Ryan. Essa era uma das lutas mais esperadas também. Muita gente queria ver como que o Andrew conseguiria desvendar esse jiu-jitsu do Nick Ryan. Conseguiu vencer na decisão dos juízes e também avançou para as quartas de finais. E aí agora a gente já começa as quartas de finais da categoria até 80 quilos e a gente já começa com uma das maiores zebras que a gente teve ontem. Levi Jones Leary venceu Tai Ruotolo na decisão dos juízes. Realmente o Levi ontem estava muito inspirado, estava no seu dia. Conseguiu atacar o tempo inteiro, um jogo de pernas muito agressivo, o tempo inteiro atacando as pernas do Tai. O Tai acabou saindo mancando do pitch, né, de como ele chama ali, né, aquela área do tatame. Ele saiu mancando de tantos ataques que o Levi deu nas pernas, no pé durante a luta. Na sequência, Lucas Huck venceu Joseph Chen na finalização, também uma luta muito boa, os dois muito agressivos o tempo inteiro, e o Lucas venceu e avançou para as semifinais. Na sequência, a gente teve Cade Ruotolo versus Tommy Langacker, uma luta que todo mundo queria muito ver também, uma luta muito agressiva, muito boa, mas o Cade acabou mostrando superioridade, mostrando porque que é um dos favoritos a ganhar esse 1 milhão e venceu na decisão dos juízes e avançou para a semifinal. E na última luta das quartas de finais da categoria até 80 quilos, Andrew Tackett venceu Owen O'Flanagan via decisão dos juízes e também avançou para as semifinais da categoria. Então, só para vocês entenderem como que ficou a categoria até 80 quilos, as semifinais serão Levi Jones Leary versus Lucas Huck de um lado e Andrew Tackett versus Cade Ruotolo, que então que vai ser. Essas serão as lutas, as semifinais da categoria até 80 quilos. Então era isso, pessoal. Queria passar realmente um resumão para vocês, deixar vocês por dentro de como que foi esse primeiro dia do CGI. Amanhã a gente volta aqui para falar de quem foi o grande campeão, quem vai ser o primeiro milionário do jiu-jitsu. Eu venho aqui fazer um vídeo só para isso. Lembrando, pessoal, as semifinais do CGI acontecem hoje às 9 horas da noite, horário de Brasília, e vai ser transmitido pelo YouTube lá no canal da B-Team. Então, se você quer assistir, corre lá, já se inscreve para você não perder, para descobrir quem vai ser o primeiro milionário do jiu-jitsu. Antes de ir, pessoal, preciso perguntar para vocês, quem vocês acham que vai levar esse 1 milhão? Deixem aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Vejo vocês amanhã. Os!